Boa noite. É muito bom parar, no meio da semana para estar na casa de Deus, abastecendo, agradecendo e se alimentando. Nós estamos a quarta palestra sobre essa série. Praticamente estamos finalizando a série, o sentido da vida. Na próxima quarta nós vamos celebrar, na verdade, vamos estar aqui mais celebrando a vida, Vamos ter um momento de celebração, de confraternização, celebrando por tudo aquilo que Deus nos concede, Essa é a ideia. E hoje a reflexão é falando sobre a vida. E o título é A Vida é Eterna. Uma coisa importante a gente ter esse conceito, Porque a gente perde a dimensão de que a vida é eterna. Porque faz quase 6.000 anos que a gente perdeu essa noção, A partir do momento que Deus criou o ser humano, Ele criou para ter vida e vida eterna. Foi esse o objetivo. Ninguém foi criado para morrer. Deus não criou não foi esse o objetivo. O ser humano não foi criado para morrer, adoecer, ter dificuldade. Não, o ser humano foi criado para viver. E a partir daí refletir o caráter de Deus, Refletir o amor de Deus, fazer a vida ter sentido. E isso é extremamente importante. Com certeza no paraíso ninguém tinha crise existencial, ficava se perguntando qual é o sentido do viver, qual é o sentido da vida. E Adão e Eva tinham claro o sentido da vida, e todos os seres vivos têm claro isso, o sentido da vida, Mas por algum motivo a Eva resolveu fazer uma opção que foi se desligar da vida, É uma opção meio doida, se a gente for pensar, É uma opção meio louca. Porque como é que você pode fazer a opção de se desligar da vida, Não tem como. Se eu me desligar da vida, eu perco a vida. É uma pessoa, por exemplo, ou no caso da gente, se a gente fizer a opção de parar de respirar, significa que você vai morrer, Você não pode, você depende de respirar, você depende do ar. Não adianta dizer, eu não quero mais saber do ar, eu não quero mais depender do ar. Se você disser, não quero mais depender do ar, você não terá vida. E o ser humano fez essa opção de parar de depender de Deus. E quando a gente faz essa opção de parar de depender de Deus, a gente desconecta, perde o sentido da vida, e não só isso, Perde a vida. E aí perde a vida plena. Se você for ver, a vida de Adão e Eva começou a ficar comprometida. A primeira coisa que eu acredito, sem falar dessa questão espiritual, mas a primeira coisa que comprometeu a vida de Adão e Eva foi uma coisa que é importante. Ele substituiu um afeto que era o amor por um outro afeto que não tem nada a ver com a vida, Que é o medo. Sai o amor, entra o medo. E a partir daí, ele começa a ser alimentado pelo medo. O medo não gera vida. O medo destrói a vida. O medo aprisiona a vida. E ele resolveu fazer essa opção de se desconectar. E a gente até hoje ainda é movido pelo medo, A gente é movido, desde a hora que a gente acorda, é a hora que a gente vai dormir, muito mais pelo medo do que pelo amor. E a gente precisa novamente resgatar essa noção, De que não importa os perigos, as dificuldades, se eu estiver conectado com a vida, eu não preciso ter medo. Mas vai falar isso para a minha mente, Vai falar isso para a sua mente. Nossa mente fica inquieta, fica preocupada frente às dificuldades, os desafios, os problemas que acontecem do dia a dia. E se ainda a gente está passando por uma situação de doença, desemprego, uma dificuldade séria, vai falar para a sua mente para não ficar com medo. Você recebe uma notícia de um médico de que você tem uma doença, vai falar para a sua mente que você não precisa ficar com medo. A nossa mente está tão contaminada pelo medo que ela não consegue mais, por si só, descontaminar. Eu preciso agora ajuda
para me descontaminar. Por isso que Deus fala, né? Não se conforme com esse mundo, mas transformai a sua mente, né? Para que você saiba quanto é boa e agradável a vontade de Deus. Ou seja, não se alimente do medo. O medo não é saudável. O medo faz a gente ter a noção de que a nossa vida não é eterna. Quando você tem medo, você tem clara noção de que sua vida não é eterna. Você perde essa noção e, consequentemente, o medo vem, né? Eu vi recentemente o depoimento de uma pessoa famosa, escritora, e o processo dela de morte, né? Ela tem que enfrentar a morte, e um dos depoimentos, ela enfrentando a morte, ela estava com uma doença grave, sabia que ia morrer, e ela dizia assim: nossa, é muito ruim, porque o medo toma conta, porque eu não sei o que vai vir. E é muito triste saber que acabou, que não tem mais nada. Isso me deixa mal. O medo dá a noção de que você não é nada. O amor não. O amor tem outra frequência, né? Mas não só foi a questão do medo, né? E a gente precisa olhar para isso, que comprometeu Adão. Porque a partir da questão do medo, a gente começa a agir, né? Quando Deus aparece, Adão se esconde, porque teve medo de Deus. Então, olha que interessante, o medo da gente, que coisa incrível, né? O seu medo, o meu medo, o seu medo, faz com que a gente se afaste de Deus. Olha que coisa. Então, o medo que você tem, a preocupação que você tem, que gera medo, faz a você mais se afastar de Deus do que se aproximar de Deus. Então, se a gente montar uma estratégia para fazer as pessoas se afastarem de Deus, não é fechar a igreja. É simplesmente fazer as pessoas começarem a terem medo, pânico. As pessoas, quando têm medo, elas se afastam de Deus. Elas não se preocupam. Porque a mente, quando começa a ter medo, a mente começa a pensar em si mesmo. Centraliza em si mesmo. A sua mente fica preocupada com você, você só vê você, só você, os seus problemas, suas dificuldades e o que você precisa fazer para resolver. E o seu desespero frente à impossibilidade de resolver. E você se fecha em você mesmo. É por isso que o medo faz você se afastar de Deus. Olha que coisa. E quando você afasta de Deus, você perde essa percepção de que você não consegue mais ter vida. E ao não ter vida, e vida é eterna, você fica com medo. E aí complica. Aí fica um círculo vicioso, né? Difícil, complicado. Aí talvez eu tenha que me drogar, porque não dá para conviver com esse medo, com essa angústia, com esse vazio, com essa coisa. Eu vou me drogar, vou encher a cara, ou então eu vou trabalhar, feito condenado, para esquecer essas coisas. Vou me alienar de uma forma ou de outra. Mas o mais interessante nesse processo é que quanto mais você se aliena, não seja qual forma que você tenha para se alienar, mais vazio fica, mais sem sentido a vida fica, e mais você tem a noção de que a vida não é eterna. E quando você começa a perceber que a vida não é eterna, aí bate o desespero. Bate o desespero. Você vê isso quando você encontra pessoas que estão lidando com a morte, seja pela velhice ou seja por uma doença. Há uma diferença tremenda. Você visitar uma pessoa que tem a certeza que a vida é eterna. Você entra lá para confortar aquela pessoa e você sai de lá confortado. Porque ela está tão bem, tranquila, serena. E você fica assim, nossa, frente a uma doença, ela sabe que ela não vai sobreviver. Ela sabe que ela vai morrer. E ela está assim, em paz. E sabe por que ela está em paz? Porque ela tem noção que a vida é eterna. E quando você tem a noção que a vida é eterna, uma dificuldade, um problema, e até a morte não é problema. Porque a vida é eterna. Não tem nada que destrua a vida. Nada destrói a vida. Então por que está preocupado? Olha que coisa. E Jesus fala isso, né?
Você deve não estar preocupado com aquele que mata o corpo. Você não tem que estar preocupado com isso, com coisas que podem destruir o seu corpo. Mas você tem que estar preocupado com quem pode destruir a sua vida eterna. Aquele que pode acabar com a vida eterna. É com isso que a gente tem que estar preocupado. E não com os problemas do dia a dia. Porque o grande problema que você tem não é do dia a dia. Não é o desemprego, não é uma falta de dinheiro, não é uma falta disso, ou falta daquilo, ou o próprio problema de uma doença. O seu grande problema é você não ter a vida eterna. Esse é um problemaço. Sem dúvida, é um grande problema. E aí você vai vendo que o ser humano, ele se afasta de Deus, porque ele entra no movimento de querer se proteger, de querer resolver os problemas. Ele quer se proteger, quer resolver o problema. E se você perdeu a vida, você vai ter muito problema. E nós perdemos a vida, vamos ter muito problema. E quanto mais medo, mais centralizo, mais tento resolver. E quanto mais tento resolver, menos eu consigo, mais desespero. E aí parece que a gente está vivendo um mundo muito de pânico. Pessoas depressivas, deprimem porque não aguento, Augusto, eu tento e não consigo. É muito frustrante. Não dá mais vontade de viver. Eu não quero mais saber de nada. Algumas pessoas se matam. Olha que absurdo. Tudo isso porque ela se entrou no medo. E o medo foi alimentando. O medo foi alimentando. E a gente vê nesse relato que a partir desse momento, tem uma percepção errada. Porque o medo faz você ter uma percepção errada de Deus. Ele percebeu, ele teve medo de quem? De Deus. Como é que a gente pode ter medo de Deus? Tem pessoas que têm medo de Deus. Eu não sei se você tem medo de Deus, mas pessoas têm medo de Deus. E ele tinha medo de Deus. Aí as pessoas falam assim, mas Augusto, mas ele tinha que ter medo de Deus. Mas por que tinha que ter medo de Deus? Augusto, ele fez uma coisa errada. Eles pecaram, cometeram um pecado, um erro, uma falha. Tem que ter medo de Deus. Mas peraí, por que frente a uma falha, a um pecado, eles tinham que ter medo de Deus? Não, Deus não trabalha com medo. Talvez seu pai trabalhe com medo, o seu patrão trabalhe com medo, o seu amigo trabalhe com medo. Aí você imagina que seja isso. Porque talvez o meu pai, quando eu erro, meu pai vem matando em cima de mim. E o meu patrão, se eu errar, corro o risco de perder o emprego. O meu amigo, se eu errar, ele fica sem falar comigo. Aí eu acredito que Deus é a mesma coisa. Deus sabia que Adão e Eva erraram. E o que ele fez frente ao erro? Jogou na cara? Ficou falando assim, bem feito, eu falei para não fazer. Quem mandou fazer? Agora se vira. Foi assim que Deus falou? Não. Deus não é igual a gente. Tem gente que vive morrendo de medo de Deus, achando que Deus está anotando cada coisa errada que eu faça. Cada coisa errada que eu faça. E aí ele me castiga. Recentemente estava trabalhando com uma pessoa no consultório, e ela dizendo para mim, Augusto, eu peguei um câncer no seio. Eu acho que isso foi castigo de Deus. Porque eu saí dos caminhos dele. Eu fiz coisa errada. E Deus me castigou. Eu aceito que foi Deus que me castigou. Eu falei, que ideia que você tem de Deus, E quando você tem essa ideia de Deus, de um Deus que castiga porque você fez algo de errado, você quer ficar perto desse Deus? Não. Mostrando para ela que não foi Deus. Deus a ama, apesar do erro, da falha. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Filho, você errou, e eu vou te ajudar. E eu vou fazer o que for preciso para te ajudar. Nem que eu tenha que mandar o meu filho, e aí, morrer no seu lugar. Nossa, Dá para diminuir o medo? Dá para diminuir o medo ou não? Ou ainda tenho medo? Será que Adão ficou com medo ainda? Deus falou para ele, filho, se possível, manda o meu filho. Fica tranquilo. Olha que coisa. E eu então tive que dizer para ela, filha, você não foi, o seu câncer não foi por causa disso. O seu câncer foi por outra coisa. Pelo seu estilo de vida,
por sentimento de culpa seu, né? Coisas de estilo de vida errado, que faz você se comer um monte de besteira, fazer um monte de coisa, ou então o seu sentimento de culpa, não Deus. E a gente acha que Deus está fazendo isso. Deus veio trazer para a gente vida. Câncer é vida? É vida? Não. Então, como é que foi Deus? Deus não vem trazer isso para a gente. Não é? Agora, se eu estou distante de Deus, eu posso provocar um câncer em mim? Posso ou não posso? Posso, e não só provocar um câncer, posso destruir ele, me destruir também. Posso fazer um monte de absurdo se eu não tenho um Deus. Por quê? Porque eu não tenho a vida. E só quem tem a vida vai querer preservar a vida. Só quem tem a vida vai querer cuidar da vida. Só quem tem a vida vai fazer tudo para que a vida floresça, cresça. Agora, se eu não tenho uma vida, fica difícil. Fica muito difícil. E Deus está lá falando, né, para essa pessoa: olha, eu te amo. Né? Eu te amo. As pessoas carregam esse medo de Deus. É muito complicado. As pessoas chegam para mim e dizem assim: Augusto, eu não consigo ir mais me relacionar com Deus, nem na igreja eu vou, porque eu me vejo tão indigno, eu fiz tanta coisa errada, Deus não quer saber de mim. Na cabeça dele, Deus está bravo, está irado. Deus quer saber de você, sabe por quê? Porque você está destruindo a sua vida, e Deus é vida. Deus quer levar a vida onde não tem vida. Então, se você está destruindo sua vida, Deus está em mais interesse ainda em você. Deus está mais preocupado ainda com você, porque Deus quer dar vida para você. Se você está passando por uma dificuldade, Deus está muito te amando, porque Ele quer tirar você dessa dificuldade. E Ele quer trazer para você vida, vida abundante, vida eterna. A partir desse conceito, né, as pessoas começam a entender que Deus não está querendo tirar a minha vida, Deus não está querendo complicar a minha vida, Deus não está querendo que eu sofra, Deus está querendo me dar vida eterna. Vida eterna. Agora tem uma outra coisa que eu preciso entender. Quando Deus amou Adão, independente do erro que ele fez, Deus fala para Adão: Adão, eu gosto desse versículo, que está em João 3,16, que Deus fala assim: Deus amou tanto a você e a mim, que Ele deu o Filho dele, para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos o quê? Vida eterna. Vida eterna. Deus falando para Adão, dizendo: filho, você perdeu a vida, mas eu vou fazer de tudo para que você tenha de volta a vida eterna. Só que tem um problema. Você perdeu a vida. E enquanto eu preciso resgatar a sua vida e a de todos que vão nascer, você vai ter que conviver com as consequências. Temos consequência. A consequência do pecado é, de repente, nascer um espinho na rosa. É ver as pessoas se tornarem egoístas, autodestrutivas, destrutivas, se alimentada pelo medo. Do medo vem um monte de coisas. Eu sempre digo que são duas emoções básicas, dois afetos básicos. É o amor e o medo. Do amor vem tudo de bom, todos os frutos do Espírito Santo. Do medo vem todas as porcarias. Vem a vingança, medo, vem a vingança, vem o ciúme doentio, vem a inveja, o egoísmo, o orgulho. Tudo isso deriva do medo. Quem sustenta tudo isso é o medo. E isso veio. E aí Deus está dizendo: olha, eu preciso que você agora confie em mim. Permita novamente que eu habite, que eu estabeleça o meu reino em você. Que de fato agora eu conduza a sua vida, porque sem mim você não pode ter nada. Sem mim você não tem nada.
E Jesus repete isso lá na frente. Sem mim nada podeis fazer. E olha que coisa interessante. E mais Deus está dizendo, olha, agora você vai passar por dificuldade, porque tem espinho. Você agora vai ter que trabalhar, suar, para comer. As pessoas vão desenvolver coisas que não são boas. As pessoas vão ser egoístas, vão ser orgulhosas, vão ser invejosas, vão ser vingativas. O medo traz um monte de coisa ruim. Mas eu preciso que você perceba que ao entrar em contato com isso, com o seu egoísmo, com a sua raiva, com o seu sentimento de vingança, ou o seu sentimento de desesperança, você venha a mim. Venha a mim. Coloque em mim a sua loucura, o seu erro, a sua falha, o seu egoísmo, a sua vontade de se vingar, o seu ciúme doentio, a sua preocupação, coloque em mim. Deixe comigo. Por isso que Jesus fala, vocês que estão cansados, ansiosos, preocupados, está com o jugo pesado, coloque em mim. Porque se você ficar com isso, isso é destrutivo, isso não é vida. Eu aguento isso, porque eu sou a vida. Você não tem a vida e nem é a vida. Então, ao você deixar isso comigo, eu limpo a sua barra, ou seja, você para de se destruir. Você para de destruir a vida. Você para de se consumir ou destruir o próximo ou a si mesmo. E destruir a minha relação com você. Então, joga para mim. Porque a partir daí você se torna mais limpo e começa a ter a noção da vida, a vida eterna. Adão olhou aquilo e sentiu bem. Falei, Deus, então eu posso jogar para ti todas as minhas angústias, preocupações, porque agora eu vou ficar preocupado, o Senhor vai me tirar do paraíso. E não vai ser fácil. E como é que eu vou aguentar isso? Joga para mim. Para de se preocupar. Quando vier um medo, vem para mim, conversa comigo. Traz para mim. Esse é o segredo, né, que Deus está tentando mostrar. Traz para mim. Porque quando você tenta resolver o problema da sua vida, você só se destrói. Olha que coisa doida. Deus está dizendo, quando você tenta resolver o problema da sua vida, você se destrói. E não é assim. Se você for ver, toda vez que a gente faz uma coisa para tentar resolver, sem conectado com Deus, complica mais ainda a nossa vida. E quem ainda não tem Deus, ainda está mais distante, complica muito mais ainda. E as pessoas fazem tudo aí, o que estão fazendo, em nome de resolver a vida. Essa que é a loucura. E aí Deus está ensinando para Adão, Adão, você vai ter um monte de conflito, porque o medo vai gerar esse conflito. Sua mente vai ficar aí rodando. Então você tem que jogar para mim. Joga para mim. Deixa comigo. É quando ele fala assim, aquietai-vos, Adão, e saber que eu sou Deus. Antes dele falar isso, ele falou o seguinte, eu, Adão, sou a sua fortaleza, seu fortaleza, força e seguro bem presente nas suas angústias. Eu sou tua força, a tua fortaleza nas suas angústias. Então fica quieto. E deixa comigo. Olha que coisa. Deus está dizendo, fica quieto com os problemas, com os espinhos. Está doente, fica quieto. Deixa que eu resolvo. Se eu achar que você tem que descansar, você vai descansar. Se eu achar que você tem que passar por essa dificuldade, eu vou fazer para que você melhore. Se eu achar que você cure, eu vou te curar. Mas fica quieto, eu vou resolver isso. Agora, fica tranquilo, sabe por quê? Porque quando você fica quieto, você aceitou eu intervindo na sua vida. E quando você aceita eu intervindo na sua vida, aí você tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, por que está preocupado? Nada destrói a vida eterna. Por isso que ele falou, mesmo que você morra, mas se você crê em mim e morre, você terá a vida eterna, você viverá. Olha que coisa. Deus está dizendo, olha, se você deixa eu intervir na sua vida, se você deixa eu comandar a sua vida, mesmo que você morra, você vai viver
Ah, olha que coisa interessante. Então por que eu tenho que ficar preocupado? Se ele está dizendo que se eu permito ele entrar na minha vida, me entrego a ele, ele diz: Augusto, você está passando por dificuldade, mesmo que você vá à falência, você vai viver eternamente. E o que você quer? Se preocupar com o quê? Com o dinheiro que você perdeu? Com o emprego que você perdeu? Com esse momento que você vai estar passando uma dor? É isso que é mais importante do que a vida eterna? O que você vai valorizar mais? E Deus está dizendo: não valorize essas coisas. Valorize a vida eterna. Né? Deus está trazendo essa noção, né? Resgatando. Aí é claro, Adão pôde lidar mais facilmente com a noção, porque aqui ninguém, nem você que está nos assistindo, nem você que está aqui, ninguém passou pelo que Adão passou. A gente já sabe o que é morrer. A gente vê toda hora na televisão, vê parentes nossos, vê pessoas queridas. A gente sabe o que é isso. Já viveu, nasceu assim. Adão nunca viu a morte. Sabe o que é isso? Ele nunca viu a morte. Tem um relato que mostra, que fala, que quando ele viu uma flor morrer, ele chorou copiosamente. Ele ficou mal, porque ele viu o efeito do que ele tinha feito, desconectado com Deus. Uma flor morreu. Agora você imagina quando ele viu o filho dele matar o outro filho. Nossa, imagina. Ele teve que sair do paraíso, teve que conviver com as dificuldades. E agora ele está lidando com uma outra dor tremenda. É ver um filho morrer. Ver um filho morrer já é uma dor tremenda. Agora, ver um filho morrer porque o outro irmão matou é algo muito, mas muito. Eu nem imagino que seja um negócio desse. Ele viveu isso. Ele teve mais problemas do que a gente. Ele teve mais problemas do que você tem. O que fez Adão segurar, aguentar, ter paz, não deprimir, não entrar em pânico, não ficar enchendo a cara, não se drogar, não ficar se prostituindo para fugir da realidade. O que fez Adão segurar essa barra? A certeza da promessa que Deus tinha feito para ele. Filho, eu te amo. Eu te avisei que iam acontecer coisas que não tem jeito. Isso é fruto da decisão de desconectar comigo. Vão acontecer. Mas se lembra? Permita que eu esteja atuando na sua vida. Eu sou socorro bem presente na angústia. Deixe eu atuar. Que não importa o que acontece na sua vida, você tem a vida eterna de volta. E o que é mais importante é a vida eterna. Então não se preocupe com a dor que você está tendo, porque a vida eterna está garantida. Você não pode valorizar a dor que você está sentindo como maior do que o benefício da vida eterna. Não é. A vida é eterna, pessoal. Isso é uma noção que a gente precisa saber. E é isso que faz você ter a certeza que Deus está atuando na sua vida, porque a vida é eterna. Porque se a vida não fosse eterna, Deus não estaria atuando na minha nem na sua vida. E Ele veio aqui exatamente para isso, para que você tenha de volta a vida eterna. Né? E Ele então dá essa noção para Adão. Adão, a partir de agora, tem a percepção clara de que a vida é eterna. Aí ele consegue lidar melhor com as dificuldades, com os problemas, com as perdas, com as dores e até mesmo com a morte. Mas o que é interessante, né? Recentemente, pessoas queridas que a gente convivia vieram a falecer. Recentemente, um amigo recente aí também veio a falecer. E essa pessoa morre mais tranquila, né? A família também fica tranquila. Porque sabe que o quê? Que aquela pessoa tem a vida eterna. Se ela tem a vida eterna, Jesus falou, mesmo que você morra, você viverá.
Olha que coisa. Então essa pessoa está tranquila, garantiu a vida. Ela fez uma escolha de deixar Deus atuar. Aí ela tem a vida. E aí, é claro, aí essa reflexão, o sentido da vida. Né? Para algumas pessoas a vida não tem mais sentido. Então, ser eterno não tem sentido. A gente descobriu que a vida tem sentido. Agora, se a vida tem sentido para você, saiba que ela é eterna. E a vida só tem sentido se você se conectar com Deus. Porque só Ele é vida. Né? E Ele está querendo trazer isso para a gente. E aí eu vou começar a entender e finalizar com isso. Quando Deus diz isso assim, olha, Ele está dizendo assim, olha, primeiro as coisas do reino. Primeiro as coisas do reino. E as outras coisas vos serão acrescentadas. É complicado entender isso. Por quê? Porque a gente está vivendo aqui, e essa palavra deveria ser diferente, né? Eu deveria estar falando assim, tem gente que está aqui morrendo, e tem gente que está aqui vivendo. Nesse planeta tem dois tipos de pessoas, uma que está morrendo e outra que está vivendo. Tem gente que fez a opção por morrer, e tem gente que fez a opção de viver. Qual é a sua opção? Jesus disse, olha, se você fizer a opção pela vida, então, primeiro as coisas do reino, e o resto será acrescentado. Então, se eu colocar essa coisa do reino, ou seja, se eu colocar Deus, por que Deus tem que estar em primeiro lugar? Porque é Ele que dá vida. Se você quer vida. Agora, tem gente que não quer vida, quer um emprego, quer uma namorada, quer ter dinheiro, quer ter status, quer ter fama. Você não quer vida, você quer essas coisas. Beleza, você vai ter essas coisas, mas você fez a opção pela morte. Não que ter dinheiro é fazer a opção pela morte. Mas quando você coloca essas coisas em primeiro lugar, você deixou de ter a vida. Agora, eu posso ter a vida e ter dinheiro. Deus, se for na vontade dele, vai fazer eu crescer, prosperar, ter mais ou menos dinheiro, vai fazer eu ter destaque em determinadas coisas ou não, é Ele que decide. A vida decide. Mas é Ele que decide. Olha que diferença. Porque quem é a vida? É Ele. Então, Ele decide a vida. Né? A gente perdeu essa noção, né? Porque a gente perdeu esse processo de educação. Né? No processo de educação, quando uma criança está lá sendo educada, quem decide a vida daquela criança? Quem? A gente fala assim, até baixo para que ninguém ouça, né? Os pais e tal, porque é até proibido. Porque hoje quem decide são as crianças, né? As crianças que decidem o que elas vão fazer, a hora que quer dormir, a hora que quer comer, o que quer comer, como comer, é elas que decidem. Não, quem deveria decidir são os pais. Por que os pais? Por causa de autoritarismo? Não, porque teoricamente os pais deveriam ter mais conhecimento do que aquela pessoa para a vida dela. Então os pais estão lá, filho, eu conheço, sei que isso faz mal para você, para a sua vida. Então não faz assim. Se você se tornar egoísta, isso vai fazer mal para a sua vida. Então não vai ter esse comportamento. E se ela quer a vida, ela vai aceitar o pai. Você entende? Como a gente perdeu essa noção, a gente perdeu a noção também de Deus. Deus está dizendo, filho, você tem duas opções, ou a vida ou a morte. Se você for pela sua cabeça, é morte. Se você for pela minha, é vida. E a reflexão termina aqui. Que a gente permita isso, que a vida dirija a nossa vida. A vida dirija o meu ser. Aí quando a vida dirige o meu ser, eu tenho vida. Se você deixar você mesmo dirigir o seu ser, você não vai ter vida. Pode ter um monte de coisa, menos vida. Que a gente possa cada dia mais, né, deixar que Deus, e aí eu gosto daquele versículo de Cristo dizendo assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não terá vida. Você pode ter várias coisas. E tem pessoas que vão atrás de coisas. E tem pessoas que até conseguem dinheiro. Né? Roubam, trabalham, se matam,
faz um monte de coisa. Tem gente que consegue estar tendo poder, status, tem um monte de coisa, mas não tem a vida. E que Deus nos conceda, né, sabedoria para tomar a decisão de querer ter vida e vida eterna. E para tomar ter vida, essa decisão precisa ter muita coragem, porque você vai deixar você de lado e vai permitir que Deus conduza a sua vida. Que Deus conduza a nossa vida, a sua também. Vamos nesse momento, você que está nos assistindo aí, aqui a gente vamos colocar em pé e vamos agradecer a Deus, né, por nos dar esse momento de reflexão, nos dar a condição de perceber o sentido da vida e buscar a vida eterna que é Cristo Jesus. Querido amado Pai, aqui estamos, Senhor, praticamente encerrando essa série, onde refletimos o sentido da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui cada noite tivemos um pouco de reflexão, vendo o quanto é necessário, Senhor, voltarmos para Ti. Porque perdemos, Senhor. Perdemos a vida, perdemos a Ti. Mas não queremos continuar nessa decisão, porque o Senhor já deu a solução, desde o começo lá para Adão e Eva. E a solução foi a vinda do Teu Filho, para que nenhum aqui pereça, mas tenha vida eterna. Queremos essa solução, Senhor. Estamos cansados da morte. Não deixa, Senhor, o dia a dia nos distrair. Não deixa as questões, Senhor, do dia a dia nos distrair. Não deixa, Senhor, as dores do dia a dia nos distrair. Não deixa, Senhor, o sofrimento que viemos passar ou esteja passando nos distrair, Senhor. Nós queremos a vida. Não importa, Senhor, o que estamos passando ou aquilo que vamos passar. Nós queremos a vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá gratuitamente através do Teu Filho. Nos concede, Senhor, o privilégio de estarmos abrindo nossa existência para que Cristo atue, que Cristo conduza, que Cristo decida, Senhor, cada nossa decisão. Que a nossa vontade não seja nossa, mas seja dEle. Que o nosso caminhar não seja nosso, mas seja dEle. Para que tenhamos, Senhor, vida e vida eterna. Fica conosco, pedimos isso não por nós, mas pedimos pelo Teu Filho. E já agradecemos, Senhor, porque temos certeza que o Senhor já está ouvindo. Amém, Senhor. Amém.